A seguir, os bastidores da política. Programa Laroca Neto, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Boa noite, telespectador da TV Vila Velha. Estamos novamente aqui nessa terça-feira para o nosso encontro semanal para falar de política, do dia a dia e daquilo que acontece aqui no município de Ponta Grossa. O tema agora que se tornou polêmico nos últimos dias, principalmente na semana passada, e que eu acho que é interessante a gente falar a respeito, porque diz respeito à cidade de Ponta Grossa, aos Campos Gerais, que é o Parque Nacional dos Campos Gerais. Está havendo uma discussão, aquela deputada Aline Sleux de Castro, né, que representa os agricultores, solicitou a vinda do ministro do Meio Ambiente para Ponta Grossa para que apresentasse uma determinada situação, certo? Com relação ao parque, que é a visão do lado produtivo, do setor produtivo, que, segundo ela, não foi ouvido na discussão do parque, quando da implantação do parque. Eu lembro que eu acompanhei na época essa questão do parque, a implantação do parque foi muito discutida, havia muita posição contrária, principalmente das pessoas que iam ser obviamente atingidas pela sua implantação. E nós vamos ter que discutir isso de novo, porque ela traz à baila essa situação. Eu pensava que o problema já tivesse sido resolvido. E, infelizmente, não sei se a gente tem que arrumar culpado por uma determinada situação, mas eu acho que tem um culpado nessa situação pelo que está acontecendo, que é o Estado, que é o poder público, principalmente a União, né? Que implantou o parque, quer dizer, em tese, né? Não implantou o parque, porque onde é que é o parque? Você é Ponta Grossa, cadê o parque? O parque não existe. O parque mas isso é um processo lento, tal. Fazem 13 anos. 13 anos. Então, aqui, eu fico muito à vontade, porque eu não sou nem de um lado nem do outro, não sou membro do setor produtivo, agrícola, né, que tem sua área atingida, e nem tampouco do grupo dos ecologistas. Eu sou um cidadão que quero que preserve a natureza. Eu só gostaria que o Estado brasileiro fosse eficiente. E, infelizmente, não é. Então, toda essa celeuma que reativa e que dá digamos, combustível para aquele... eu não vou nem dizer processo eleitoral, eu vou dizer que teve... A gente viu família brigar com família por causa de esquerda, direita, de coisas, e que... Eu acho que, nesse momento, depois do pleito eleitoral, esquece-se o processo político e parte-se para o técnico, para resolver tecnicamente cada problema e não politicamente. Suscita a deputada, que eu acho que não está errado, ela está representando um grupo, ela está representando 154 produtores, e eu acho que, por conseguinte, os demais produtores rurais, que eu não sei quantos são, também, obviamente, apoia uma iniciativa em favor de membro do seu grupo, né, da sua tribo, do seu segmento empresarial. Então, né, e nós, sociedade, né, confesso para vocês que gostaria de um equilíbrio, de que se encontrasse um equilíbrio entre produção e preservação. Que todos ficassem satisfeitos, que houvesse uma discussão de alto nível. Eu conversei com um cidadão que é produtor rural
gostei muito do diálogo que eu tive com ele, é uma pessoa aberta, muito responsável. Por que dizer que o agricultor não é responsável, que não seja preservacionista? Ele é, até pela atividade dele, ele tem que fazer com que a sua propriedade renda, e para que ela renda, ela tem que ser conservada, né? Só que também eu acho que um pouco de razão também dos grupos, porque eu sempre falo aqui no programa, o cidadão, o homem tem que ficar de olho nele. E muitos fazem por causa da pressão da lei. Ponto. É a minha opinião. Respeito, eu gosto muito do diálogo para que a gente possa chegar. E lembro o pensador católico cristão Gataíga, que dizia que não tenho compromisso nem com as minhas ideias. A priori eu achei, nossa, não tenho uma opinião, mas não é isso. O não ter assim, o compromisso com as ideias é de não ser conservador e não aceitar as modificações que são corretas do teu pensamento, do teu alinhamento ideológico, do teu alinhamento em relação às coisas e às situações que aparecem na tua vida, né? O refluir não é errado. O feio é você insistir, de repente, num erro. E eu sempre dizia aqui, e digo, reafirmo, que tem que ficar de olho no homem. Você larga um cofre público para o caboclo para ver, deixa ele frouxo lá para ver, né? Pode ser que alguns, no maior dos altruísmos, não o faça, mas a grande maioria, me desculpe, é a minha opinião, então eu acho que o homem tem que ficar de olho, tem que ficar de olho. E sou a favor da criação do parque. O que eu não posso aceitar é o Estado brasileiro não ter pago essas 154 famílias e não ter cumprido legalmente o processo, se verdade for. Se verdade for. Volto a repetir, eu estou fazendo um comentário de alguém que não está na ebulição, vê de longe, mas com todo o interesse, com toda a responsabilidade, porque o meio ambiente é direito de todos. Está consignado na Constituição, no 225, e é direito de todos. É meu direito também. Eu quero um meio ambiente correto. Eu, quando era vereador, eu saía por fundo de vale aí para ver se estava bem cuidado, se não estava, o que tinha que fazer. Porque a gente tem que preservar o meio ambiente, né? Tem que preservar. Tem que haver processo de criação de áreas, né, que se restringam aí determinadas ações para que a gente preserve biomas, a natureza, né? E estou fazendo minha confissão, já fiz minha confissão que eu sou um ecologista de poltrona, né, de sofá, né, mas procuro cumprir com tudo aquilo, né, que eu considero correto, né? Separação de lixo que a gente faz em casa, né? Cuidar de contrato, eu sempre cuidei dos contratos de lixo quando eu estava na coisa, cuido até hoje, a gente vai, depois vamos ter conversa aí para frente, bastante conversa para frente. Mas sempre achei que, então eu tenho uma certa atividade, né? Mesmo como político, né, quando eu estava na Câmara, denuncia aqui, mexe ali, tenta resolver o problema. Sempre votei favorável não aos ambientalistas, à preservação do meio ambiente. Quando eu via que era correto, eu votava favorável. E, coincidentemente, votei tudo favorável, a questão da água, a questão do lixo, sempre. E quero aqui enaltecer uma outra figura que também sempre teve essa postura, que foi o Pascoal Adura, no tempo que eu fui vereador. Alguns outros vereadores também nessa caminhada aí em favor do meio ambiente. Mas, como eu falei, eu não sou nem daquele grupo que tem a expertise técnica e que ajuda, como o Burigo e outros professores da universidade, o Carlos Hugo, e do lado de cá, né, os agricultores, o Gustavo Ribas,
o Álvaro Schaeffer, que são proprietários rurais lá da área de dentro do parque. Então, assim, eu sou a favor da letra da lei. Lá na letra da lei diz que nós somos uma sociedade democrática, etc, 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 e que nós temos que respeitar o direito de propriedade. É fundamental isso. Fundamental. Eu não abro mão disso. Dizem, mas o... Né? Isso está lá no meu partido, no partido que eu sou filiado, eu fiz questão de ver se isso é respeitado, porque é Constituição. Né? Você não quer que alguém pegue o que é teu. Né? Aquilo, o suor, né? O labor, fruto, às vezes, né? de muito trabalho, né? De esforço, não só, às vezes, o nosso, mas da família inteira, né? Uma propriedade rural, que outro dia eu estava até comentando, né? Mas um agricultor vai pregar fogo. Escuta, está na lei, tem que defender o que é teu. É direito de propriedade. Eu sou contra a invasão de terra. Sou contra a invasão de terra. Eu sou a favor de uma reforma agrária feita de forma correta, mas sou contra a invasão de terra. Eu sou contra a criação de grupo paramilitar ou grupos que invadem propriedade, seja urbano, seja rural. Eu acho que tem que resolver com políticas públicas o problema daqueles que precisam, né? Através de programas, como Minha Casa Minha Vida, que concedeu moradias aí a baixo custo, parcelado com subsídio para que essas pessoas pudessem adquirir seu imóvel. Mas é a minha posição. E não sou direitão, brabo. Não sou nem da direita nem da esquerda. Né? Por isso eu me sinto muito à vontade de poder falar a respeito disso. Então, na minha visão, o Estado errou. O Estado errou, volto a repetir, se verdade for que não deixou que o setor produtivo e os proprietários das propriedades pudessem se manifestar dentro, no momento apropriado, seja por audiência pública ou da forma que a legislação determina, pudessem ser ouvidos. Né? Isso é um princípio, inclusive, do direito, né? De que a pessoa possa efetivamente ter o direito, né? de poder defender o que é seu. E está lá na Constituição o direito de propriedade como uma das pedras basilares. Então, por que o Estado, e aí eu digo União, quando eu digo Estado eu digo União, por que a União, quando já apropriou, aliás, outra dúvida era se podia por decreto, eu, pelo menos o pouco que eu já estudei na faculdade, disse que não pode, que teria que ser por lei. E foi por decreto. Segundo, agora, aí vai não uma crítica, mas uma constatação, o próprio artigo 225 da Constituição, que fala sobre o meio ambiente, e no seu parágrafo 1º, inciso 4º, uma coisa assim, fala de que a transformação das unidades, né, no caso aqui o Parque Nacional, a sua transformação, diminuição, supressão, tem que ser por lei. Tem que ser por lei. Não pode nem ser por medida provisória, porque já foi julgado isso no STF, que foi uma medida provisória de número 558, que discutiu a implantação dentro de uma reserva nacional de 5 usinas hidrelétricas, entre elas a de Jirau, que é uma das grandes, ali numa reserva da Amazônia. Houve muita discussão sobre isso e, por decisão do STF, eles disseram assim, o que já foi feito, fez. Ou seja, vai sair, já estava construída a hidrelétrica, a obra em andamento. Ok, daqui para frente, não mais. Então, já existe uma decisão do STF, por 11 ministros, a relatora da matéria foi a ministra Carmen Lúcia, e já está decidido.
Então, eu até falei, fizemos uma entrevista com a deputada semana passada, lá na Rádio T, e eu falei até para ela, porque eu já não apresento a lei. Só que assim, vamos lá. E agora que a coisa começa a ferver. Os grupos, e volto a repetir, eu sou um dos que tem que ter o parque. É minha opinião. Me reservo o direito de tê-la. Né? Acho que tem que ter o parque, sim, garantir o bioma, isso é lei. Né? Já foi implantado. As correções. Infelizmente, o poder público não remunerou as famílias, e não, essas famílias têm direito da propriedade, têm que ser remuneradas. Se era posse também, porque às vezes são posses de muito tempo, principalmente na região de Caiacoca, né? Terras que não foram regularizadas, mas já há anos e anos pertencem a determinadas famílias, e daí vai de filho para filho. Né? Isso tem que ser respeitado. Isso tem que ser respeitado. Agora, se não pagarem 13 anos, né? E eu assim senti, primeiro, que esse ministro veio aqui e complicou, mais do que explicou. A deputada eu a faço porque ela estava fazendo política, ela estava representando seu grupo. E é o papel do deputado representar grupos, né? Ela tem posição. Ela é direita, ela defende o proprietário rural, ela está ali, né, enfrentando, né? E, obviamente, os grupos são grupos de pressão, só que se apresentar uma lei não passa, vamos constatar isso. Por quê? Por causa de acordos internacionais. Isso é ruim, inclusive, para o setor produtivo, porque lá fora, aliás, diga-se de passagem, outro angu de caroço, porque eles não cuidaram das florestas deles na Europa, mas, né, e mesmo nos Estados Unidos e tal, não cuidaram, mas querem que nós cuidemos das nossas. Né? Querem que nós cuidemos das nossas. Então pode ter uma repercussão, inclusive internacional, e todo mundo quer, obviamente, não só quer, como tem que se cuidar do meio ambiente, porque senão daqui a uns dias nós não vamos ter água, não vamos respirar. Né? Então, só que, ao mesmo tempo, eu penso nessas 154 famílias, que não podem ser sacrificadas. Né? Porque o cara vai com uma... E eles estavam contando lá, eles não podem fazer um financiamento no banco, porque não permite, porque está condicionado a uma cláusula neônus, provavelmente na escritura, de que lá tem um parque nacional. Desvalorizou a área do cara, porque não dá para plantar em alguns, não dá para fazer atividade. Daí eu, ambientalista, digo, mas é uma área de topografia quebrada, com pouca possibilidade de lavourar a terra, mas não é isso. Isso é secundário. Eu acho que é o princípio, né? Não se discute o resto, o princípio já está errado. Né? Qual é o princípio? Por que não pagaram essas famílias? Fica fácil fazer ecologia com a propriedade do outro. Né? Então eu defendo o parque, acho que está correto a existência do parque, é uma garantia de um bioma, mas, ao mesmo tempo, não aceito o desrespeito à própria Constituição, ao mesmo tempo que defendo o 225, que tem que ser mudado por lei, tem que ser respeitado, eu defendo também o direito de propriedade, porque está na lei. A minha postura é, vamos cumprir a lei, vamos cumprir o que está escrito na lei. O direito de propriedade é pedra basilar dessa democracia, do Estado de Direito. Nós temos que ter. E tem que ser respeitado. Então, eu culpo o Estado incompetente que cobra caro o seu serviço, tudo que faz é caro, e, ao mesmo tempo, vem aqui o ministro, que é o cara que não... mas ele está entrando agora. Esqueçam, é Estado. Não é o governo, é o Estado. É o Estado que... Eu estou responsabilizando o Estado, nem o governo. Agora, posso responsabilizar um governo que, na verdade, não entende isso. O cara veio aqui, primeiro que se une somente com o setor produtivo. Ou seja, cometem o mesmo erro
da crítica que foi feita ao governo anterior, que só discutiu com o Lago. Então a deputada aí, para mim, perdeu pontos nesse sentido, de que traz o ministro, mostra força, é coisa política, né? Vota aqui, eu vou defender, né? Apesar de que eu acho que ela não vai ganhar muito voto com isso, mas respeito o posicionamento dela e tem que ser respeitado. Aliás, a gente está muito no Brasil aqui de querer que só que a opinião da gente seja validada, né? Quando, na verdade, na democracia a gente tem que ouvir, e você pode ter tua opinião, né? Mas respeitar a opinião do próximo. Eu, particularmente, culpo o Estado, né? Culpo, né, o Estado, o poder público ali, que deixou de cumprir aquilo que deveria de cumprir. Não tenho dúvida se não houve a discussão com esses produtores e coisa. Volto a repetir. Se não teve, é mais ruim ainda, né? Se só um lado. Até porque agora a gente critica os outros de levar só um lado. E fazendo né? Podiam ir comer uma churrasqueada lá na propriedade rural, depois do evento, né? Mas fizesse um evento no local público, né? Dá a impressão de que o Estado agora pertence a um grupo. E não é assim. Então, a meu ver, foi uma grande salada que não resolveu nada. Até porque, volto a repetir, está lá escrito, tem que mudar por lei. Né? Falam, criar um monumento, não vão deixar. Vai ter que ser por lei, vai ter que constituir força para votar e vai ter que votar. Agora, se o Estado fez, e parece que corre uma ação na Justiça que vai ser julgada pelo STF com relação ao Parque Nacional, se fez errado, tem que ou refazer ou largar a mão. Porque fez mal feito. Porque fez mal feito. Porque fez o que não devia de fazer. Não tinha que ter pago os produtores rurais, remunerado o preço correto, justo, dentro daquilo que uma desapropriação cabe a um processo desapropriatório, né? E fazer o que é certo. O maior exemplo tem que ser dado pelo Estado. Agora, volto a repetir, desde que governo, o que vai criticar o governo, né? A quem está de plantão hoje no governo, que é a equipe do então presidente, agora presidente Bolsonaro, né? O ministro vem para cá e comete o mesmo, em tese, deslize daquele que foi lá. Né? Então, somente essa crítica. Agora, conversar a respeito, vai ter que se conversar e vai ter que acertar isso. E me preocupa muito também os produtores rurais. Né? É um direito deles. Um direito deles e uma remuneração justa pelaquilo que lhes pertence. Né? Daí faça o parque lá dentro. Faça, conserve. Só que o Estado não conserva, não faz nada. Nós estamos vendo o Parque de Vila Velha aqui. Isso vai cair na mão de... Aqui em Vila Velha estamos fazendo uma licitação e eu sou a favor também. Sou a favor. Sou a favor de que tenha uma terceirização, porque aquilo não está sendo utilizado. De repente pode gerar emprego. Mas vai vir um grupo internacional. Por mim, pode vir até de Moçambique, da Islândia, da União Soviética, respeitando a lei, fazendo o que é certo, e vindo ser parceiros, e não explorar a gente aqui, mas ser parceiro numa atividade econômica, sejam bem-vindos. Nós temos que ser liberal. O presidente não é liberal agora? Né? Venha, podem, né? Desde que respeitado a lei, volto a repetir, respeitado o controle ecológico dessas áreas aí de parque, eu não vejo problema algum. Mas nós temos que associar o meio produtivo com a preservação. Vai ter que associar, vão ter que conversar. O duro é que o conflito é permanente. O duro é isso. Porque são extremos que não conseguem sentar-se à mesa. E eu volto a repetir, eu conversei com esse agricultor aí, me pareceu uma pessoa muito consciente. Muito consciente. Ele é presidente, se não me engano, da Sociedade Rural de Castro.
mostrou, ele é do Rio Grande do Norte, mas demonstrou boa vontade e conhecimento sobre o tema. E que tem vontade e que está aberto ao diálogo. Eu gostaria que o outro lá também sentasse à mesa, um tem expertise né, do conhecimento das questões ecológicas, ver como é meio produtivo, o que dá para fazer, dá para plantar embaixo de árvore, enfim, vamos achar soluções, né? Mas o negócio está tão conflitante e esse ministro vem aqui e cria mais polêmica. A deputada de Castro cria mais polêmica ainda, quando na verdade ele deveria se acalmar isso. Acalmar no sentido de resolver o problema. Se querem que continue o parque, paguem os agricultores, remunerem aquilo, respeitem o direito de propriedade e depois respeitem o direito do 225 da lei, da criação do parque. Né? Agora, é o Estado. 13 anos não resolveu essa poioca e nós vamos estar com isso. E traz aquele conflito de eleição. Porque daí é o discursinho barato, vazio, que já caiu por terra. Ah, os caras do PT. Ah, os fascistas. Não é isso. Eu acho que agora o diálogo é na questão técnica, pontual, em cima de um tema e resolver aquele problema. Né? Eu acho não, tenho certeza que tem que respeitar o presidente da República. Volto a repetir, eu não votei para ele. Não votei para ele. Mas tem que respeitar, por quê? Porque a gente tem que respeitar a democracia, a Constituição. E tem que ajudar, porque é presidente do Brasil. É o presidente do nosso país. Temos que respeitar. Agora, podemos, e não só podemos, como devemos criticar quando não concordarmos com as atitudes de governo. De governo. Por exemplo, eu sou contra o corte da educação. Eu sou contra o corte da educação. Me deu uma impressão, assim, de um viés político. Um viés político. E é uma política que tem que ser de Estado a educação, e não de governo. O ministro da Educação não dá segurança nenhuma, até pela falta de educação que ele tem na condução dos processos relativos à pasta que ele cuida. Né? Dá depoimento. O que está acontecendo é que as pessoas estão falando demais nas redes sociais. Né? E principalmente quem está no poder, que quando falasse deveria calar os demais. Mas cada vez que falo, suscito mais dúvidas, inclusive o presidente da República. Se o presidente falasse menos e agisse mais, acredito eu que seria melhor. Se manifesta, vive se manifestando por rede social, e é pego, às vezes, a possibilidade de repente, se irrita com alguma coisa, pega aqui o telefone. O senhor é presidente da República. Né? O senhor tem que se acalmar em determinadas situações. A gente sabe que o temperamento dele, do presidente, é meio... Né? Já sabe como é que é o temperamento. Que ele espere aquele momento de rasgo, né? De momento, até porque é o presidente da República, reflita sobre o assunto, espere 2 dias e depois, se achar interessante falar sobre aquele assunto, fale. Mas entender que é o presidente da República. Outro dia ele falou da Argentina. O que nós temos a ver com a Argentina, com o processo político da Argentina? Lá atrás ele dizia que estão querendo intervir no processo político aqui, porque veio dinheiro não sei onde, porque estão querendo manter os petistas. E agora surge o mesmo processo de tentar intervir ali deixa os argentinos que façam a eleição deles. Eu acho que essa política externa aí está muito imperialista para o meu gosto. Né? Imperialista, querendo ir ali na Argentina, porque na Venezuela. Né? Eu tenho muito medo disso. Eu tenho muito medo, porque nós já vimos aqui na Argentina um presidente que estava, o regime ditatorial lá, estava indo de mal a pior, já estavam caindo, né? Na desgraça, a descoberta de muito crime cometido pelo regime ditatorial na Argentina. Surge um presidente, um general chamado Leopoldo Galtieri, assume a Argentina, né? E a grande
Ele talvez pensou que foi a grande sacada dele. Vou brigar com a Inglaterra pelas Malvinas. Vou fazer uma guerra que é Argentina e nós vamos ganhar internamente porque vai, né, vai unir o povo, o espírito argentino, o brio deste povo. Só ele esqueceu que é uma das forças mais competentes, das forças militares mais competentes do mundo. Eles largaram um bando de soldado bem treinado, falava-se muito nos nepaleses, né? Dava uma faca para o cara enfiava uma faca na boca, mergulhava e só com uma faca ia lá e matava todo mundo, né? Eliminava, era letal. Né? Os caras altamente treinados, mais de 1,90 m de altura, né? Bombadão, os caras treinados, né? Uma força, não precisou de muito. E aquilo que, naquele primeiro rompante, quando o Galtieri declara a guerra lá, as Malvinas, lá toma as Malvinas, a Argentina, a popularidade dele lá em cima, o povo unido. Quando chega os caras, a frota inglesa, né? Lá, os coitados de Argentina, uma força, menino de 18, 19 anos, que deram, né? Dá até dó, né? Dá até dó botar os filhos da gente lá para uma aventura de um presidente maluco, né, que joga os filhos da gente com um propósito escuso, que era o quê? Que era a continuidade do poder, né? A busca pelo poder, mais do que, né, um amor pela pátria. De entender que um presidente da República Dominicana uma atitude é muito perigosa, porque às vezes pode colocar em risco os nossos filhos, as nossas famílias, o nosso dia a dia, né? A nossa cultura. Então, eu tenho muita preocupação. Eu não quero um país belicoso. Acho que o Brasil é um país de paz, de bom relacionamento com todos. A gente tem que chegar bem com todo mundo. Respeitar. Sou o país que quer ser comunista, a Rússia, tudo bem. Até porque nós queremos vender o frango para eles, nós queremos comercializar com eles. Eu estou virando meio beduíno aqui, na minha opinião, mas é isso aí. Né? Uma fronteira menos ríspida, no sentido de por conta da política, é a vontade do povo argentino. Se for botar a Cristina aqui, isso é a vontade deles. É a eles que ela vai governar. Agora, essa coisa de nós falar, deixa lá o Maduro que resolva o problema. Eu sei que o Maduro é um problema maior, porque ele também causa problema na medida em que vem os refugiados, a gente vê o sofrimento daquele povo ali na fronteira. Mas eu não quero guerra com a Venezuela, não quero guerra com a Argentina, né? Eu não quero confronto com a Arábia Saudita e o coisa, em razão de um posicionamento né, em favor de Israel. Não que eu não seja, eu quero que haja respeito com Israel, quero que haja respeito com a Palestina. Né? É a política internacional. Eu acho que essa política internacional nossa tem que ser amistosa. Né? É claro que quando houver uma ofensa, a postura é diferente. Mas, nesse momento, eu não vejo razão para a gente estar tendo esse tipo de conflito, esse tipo de confronto. Né? E volto a repetir, lembrem das Malvinas. Né? Lembra das Malvinas? Mas nós somos a 16ª força e a Argentina a 40ª. Mas não é isso. Nós queremos viver bem. O povo brasileiro quer viver bem. Quer viver no seu espaço. Nós já temos um país com dimensões continentais. Não precisamos de mais. O que nós precisamos é de bons governantes aqui, de bons parlamentares, de empresários, de trabalhadores. É isso que nós precisamos. E resolver nosso problema internamente. Né? Então, volto a repetir. Quando o ministro vem para cá e tem um comportamento desse, né, fere aquela coisa do diálogo. Né? Podiam chamar também os ambientalistas,
Parece que o ICMBio estava lá. Mas vamos falar, estão fragilizados esse tal de ICMBio aí. Porque estão sofrendo pressão, esse próprio ministro aí pressiona, que ele não é ambientalista, a gente sabe disso. Ele é a favor do setor produtivo, mas é o governo que entrou e a gente tem que respeitar. Foi uma escolha do presidente da República, a gente tem que respeitar. Agora, podemos não concordar. Aliás, devemos, quando acharmos o princípio da democracia, de ter a contraposição, né, o antagônico do protagonista. Né? É direito nosso. Eu condeno esse tipo de atitude de falta de diálogo e continuar com aquela coisa, com aquele discursinho vazio de um lado e de outro, mortadela e coxinha. Né? Até quando? E quando é que nós vamos melhorar o Brasil? Quando que efetivamente nós vamos construir? Estamos vendo uma reforma da Previdência que eu já critiquei, continuo criticando. E outro dia eu falei com os agricultores, né, porque alguns deles estavam falando a favor da reforma da Previdência. Eu falei, viu? Vocês querem segurança jurídica para vocês e não querem para os outros. Todo mundo tem que ter direito à segurança jurídica. Todo mundo. Tem que haver respeito. A partir do momento que a gente respeitar a lei, as coisas vão se resolvendo. A partir do momento que a gente entender que tem uma lei que ela tem que ser respeitada, a coisa melhora. A coisa vai começar a seguir o rumo. Eu nunca vi tanta importância na Constituição brasileira como estou vendo agora. Dizem que está esfarrapada, que isso, aquilo, mas como eu adoro a Constituição. Que bom que nós temos uma Constituição. Que bom que nós temos ali a letra da lei para poder seguir, para nortear essa nossa relação, porque cada vez mais, neste momento, onde a gente vê essa coisa de coxinha, de mortandela, de conflito permanente, sem pensando em política e não na pátria. Porque o que nós temos que pensar agora é na pátria. Eu posso não gostar das atitudes do presidente, mas é democracia, ele foi eleito com voto popular, eu tenho que respeitar ele. E eu tenho que ajudar ele, na medida daquilo que eu puder ajudar. E vou criticar até de forma construtiva, edificadora, para que se melhore. Para que se melhore. É esse o objetivo. Então, a minha postura é essa. Existe lei, existe a possibilidade de a gente acabar com esse maniqueísmo de preto e branco, de estar de um lado ou estar do outro, de ser esquerda ou direita, de ser vermelho ou ser azul. Acabou no processo político. Agora é a construção, dá a impressão de que a gente quer viver aquilo ainda, que foi horrível. Aquele processo eleitoral, e a gente quer continuar com isso. Nas redes sociais e tudo, continua o conflito. E cadê o país? E cadê a construção da nossa nação cada vez melhor para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos? Onde é que fica? Onde é que está a construção do diálogo? Porque somente com o diálogo nós vamos acertar. Não é com o conflito que a gente vai acertar, é com o diálogo. Às vezes o conflito é interessante. Às vezes o conflito é interessante, dentro daquilo que é possível, né? Conflito que eu digo no bom sentido do diálogo, né? do conflito de ideias, do confronto de ideias, né? Mas do respeito ao diálogo, nessa discussão a respeito das temáticas apresentadas, que nós vamos ter que resolver. Quem está de um lado, quem está do outro, somos todos brasileiros. A gente não entendeu isso. A gente continua com a paixão de time, coisa de brasileiro, de time de futebol, né? Eu sou palmeirense, eu não gosto do corintiano. Né? Não é isso. Isso não é Brasil. Não é isso que a pátria quer de todos nós. A pátria quer uma construção de uma sociedade justa, de um Estado que consiga atender os interesses de todos, na medida do possível. E não somente de um grupo. Né? Então, aquilo que criticaram, eu estou criticando agora desse posicionamento do ministro. Foi horrível. Foi horrível. Vamos falar. Né? Fecha a porta, vamos acertar. Dá a impressão do acerto. Né? Só que tem uma lei, tem uma Constituição.
Eu acho que até o ministro tinha que explicar isso para a sociedade. Né? Olha, tem que se mudar por lei, mudar para monumento, não sei. Mas para isso tem que se dialogar com também os técnicos do lado de lá. Agora, não é chegar lá, fazer uma reunião, é a minha opinião. Não vejo, para mim, pelo menos, é o que expressa a realidade dessa questão do parque. E tomara, eu de fora, né, ver esses grupos poderem se sentar à mesa e discutir como seres humanos, né, em alto nível, tecnicamente, a possibilidade de uma composição entre o setor produtivo e o setor preservacionista. É só isso que a gente quer estar de fora, né? Mas que tem, acima de tudo, direito sobre o meio ambiente. Direito. Né? Todos nós somos responsáveis pelo meio ambiente. Mesmo aquele que está no sofá, né? E que é um ecologista de sofá, pega a bandeirinha ali na frente da televisão e fica torcendo com a bandeirinha verde. Mas este também, né, tem o seu direito e deve ser respeitado. Estamos terminando o programa, deixando um grande abraço a todos e nós voltamos quinta-feira. Agora eu tenho uma matéria para quinta-feira, né, um monte de documento que eu vou mostrar aqui. Como diz, né, a cobra vai fumar. Um grande abraço e até quinta-feira com o programa Laroca Neto na sua TV Vila Velha.